Olá, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Bem, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula envolvendo características do átomo, tá bom? Na aula passada nós vimos como identificar as subpartículas de um átomo, o que são número de prótons, o que são número de massa, número atômico, como identificar quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons um átomo possui, entre outras coisas, tá? Agora, na aula de hoje, eu quero focar com vocês sobre como a gente pode comparar um átomo com outro. Ou seja, como podemos analisar os átomos e ver que entre eles existem certas semelhanças, tá? E essas semelhanças atômicas de um átomo com outro, que podem ser de um mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes, podem dizer ainda mais sobre as características desses átomos. Então, dando continuidade à nossa aula, pessoal, comparando-se dois ou mais átomos, podemos observar algumas semelhanças entre eles. Dependendo da semelhança, estes átomos vão receber uma denominação específica, tá? Eles podem ter denominações ou nomes específicos, ok? Por exemplo, olhem e observem esses dois átomos de cloro. Bem, nós temos dois átomos aqui que fazem parte de um mesmo elemento químico, certo? O que afirma que estes dois átomos são de um mesmo elemento químico? Primeiro, o símbolo. Seus símbolos atômicos são iguais, cloro, cloro. E o que especifica e o que afirma que esses dois átomos são de um mesmo elemento químico são os seus números atômicos. Este átomo tem número atômico 17, este outro átomo tem número atômico também 17. Se ambos átomos, dois ou mais átomos, possuem o mesmo número atômico, significa dizer que eles possuem uma semelhança entre si. Vocês podem perceber que seus números atômicos são iguais, então eu posso dizer que esses dois átomos possuem o mesmo número de prótons. Entretanto, seus números de massa são diferentes. Quando seus números de massa são diferentes, posso dizer ou posso afirmar com certeza que os seus números de nêutrons também são diferentes. Então, bora pensar. Esses dois átomos vão possuir números de massa diferentes, números de nêutrons diferentes, mas em contrapartida vão possuir o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons, que é isso que faz ou que é isso que os caracteriza a pertencerem ao mesmo elemento químico. Sendo assim, para estes átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de nêutrons e números de massa, nós vamos chamar de átomos isótopos. O que são átomos isótopos? Átomos que possuem o mesmo número atômico, que fazem parte de um mesmo elemento químico, mas que possuem números de massa e números de nêutrons diferentes. Se você vê dois ou mais átomos que possuem o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico, significa dizer que eles são átomos isótopos, ok? Olha aqui um outro exemplo de átomos isótopos. Nós temos aqui átomos de hidrogênio. Vocês podem perceber que o número de massa, os três números de massa são diferentes. O primeiro átomo de hidrogênio tem número de massa igual a 1, o segundo átomo de hidrogênio tem número de massa igual a 2 e o terceiro átomo de hidrogênio tem número de massa igual a 3. Se tem números de massas diferentes, tem números de nêutrons diferentes. Mas a única semelhança que esses três possuem é por pertencerem ao mesmo elemento químico e por possuírem o mesmo número atômico. Para esses três isótopos de hidrogênio, são os únicos isótopos da natureza que vão receber denominações diferentes. O primeiro isótopo de hidrogênio com número de massa igual a 1, eu vou chamar de monotério. O segundo isótopo de hidrogênio com número de massa igual a 2, eu vou chamar de deutério. E o terceiro isótopo de hidrogênio com número de massa igual a 3, eu vou chamar de tritério, tá bom? Somente esses isótopos que possuem esses nomes especiais. Os demais isótopos e átomos com outros tipos de semelhanças atômicas, nós vamos designar pelo próprio símbolo ou nome do elemento químico. Tudo bem? Continuando, pessoal. Então, olha,
nós temos aqui outros exemplos de isótopos, que são identificados pelo nome do elemento químico, seguido do seu respectivo número de massa. Nós temos 3 isótopos de carbono, tá? Número atômico 6, ou seja, cada isótopo possui 6 prótons. Só que aqui eu vou ter número de massa diferente, 12, 13, 14. Para estes isótopos de carbono, eu vou designá-los como carbono 12, carbono 13 ou carbono 14. São isótopos de carbono muito utilizados em datação de fósseis, para saber o ano ou a época em que aquele fóssil foi extinto ou foi fabricado de forma natural, tá bom? Então, assim, os únicos isótopos da natureza que vão receber nomes distintos são isótopos de hidrogênio e os isótopos de carbono. Os demais isótopos da natureza, os demais elementos químicos, vão ser denominados pelo próprio nome, símbolo do seu elemento químico, tá bom? Agora, olha para cá, tá? Nós temos 2 átomos de elementos químicos diferentes. Epa, se são de elementos químicos diferentes, significa que número de prótons e número atômico é diferente. Mas olha aqui a semelhança entre eles. São elementos químicos diferentes, entretanto, vão possuir o mesmo número de massa. Olha esse átomo de cálcio, número de massa 40. Átomo de potássio, número de massa 40. Podemos dizer então que os números atômicos são diferentes. Em contrapartida, número de prótons diferentes, tá bom? Os números de nêutrons também são diferentes, mas o número de massa é o mesmo. Sendo assim, para estes isótopos que possuem o mesmo número de massa, vão ser chamados de átomos isóbaros. O que são átomos isóbaros? Átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos e também de nêutrons. Agora, uma observação, tá? Obrigatoriamente, os átomos isóbaros vão ter que ter diferentes números atômicos e diferentes números de prótons. Mas não obrigatoriamente, 2 ou mais átomos isóbaros podem ter diferentes números de nêutrons. Nesses 2 casos aqui, vocês podem perceber que o número de nêutrons do cálcio e do potássio são diferentes. Mas, se eu tivesse 2 outros átomos ou mais, com elementos químicos diferentes, também isóbaros, eu poderia também ter átomos isóbaros com o mesmo número de nêutrons, tá? Então, para os átomos isóbaros, existe essa ressalva. Você pode encontrar átomos isóbaros com o mesmo número de nêutrons ou com número de nêutrons diferentes, tá bom? Mas obrigatoriamente os átomos isóbaros têm que ter o mesmo número de massa. Tudo bem, pessoal? Então, olha para cá, essa outra diferença. Eu tenho também um outro átomo de cálcio, já um outro átomo de potássio. Só que, olhando para eles, dá para encontrar alguma semelhança só de olhar? Não. São elementos químicos diferentes. Possuem número de prótons e números atômicos diferentes. Vão possuir também números de massas diferentes. Um é 40, o outro é 39. Um tem número atômico igual a 20, o outro tem número atômico igual a 19. Mas eles possuem sim uma diferença. Vão possuir sim uma semelhança, perdão. E aonde está nessa semelhança? No seu número de nêutrons, tá? Estes 2 átomos aqui de cálcio e de potássio vão possuir o mesmo número de nêutrons. No caso, se você pegar o número de massa do átomo de cálcio e subtrair para o seu número atômico, você vai ter 20 nêutrons. Se você pegar o número de massa do átomo de potássio, que é 39, e subtrair para o seu número atômico, que é 19, você vai encontrar o número de nêutrons igual a 20. Ah, pessoal, lembrando, tá? Como é que eu calculo o número de nêutrons de um átomo? Eu pego a sua massa e subtraio pelo seu número atômico. Então, você pode perceber que esses 2 átomos possuem o mesmo número de nêutrons.
se possui o mesmo número de nêutrons, obrigatoriamente estes átomos vão possuir uma semelhança atômica, tá? Agora, que tipo de semelhança atômica é essa ou como é denominada essa semelhança atômica? Isótonos ou isotonia. O que são átomos isótonos? Átomos que possuem o mesmo número de nêutrons e, consequentemente, vão possuir diferentes números de massa e diferentes números atômicos. Consequentemente, também vão possuir diferentes números de prótons, tá? Para os átomos isótonos, a única semelhança está no número de nêutrons, que vai ser igual. O resto, tudo diferente. Tudo bem? E, por último, a última semelhança atômica está entre átomos eletricamente nêutrons e íons. Tá bom? Você pode ter íons ou átomos normais comparados, aparentemente são totalmente diferentes, mas vão possuir uma semelhança sim, tá? Não está no seu número de prótons, não está no seu número de nêutrons, não está na sua massa atômica, muito menos no seu número atômico. Quando você tiver dois ou mais átomos ou íons, átomo e íon juntos, comparados, e ambos tiverem o mesmo número de elétrons, aí sim, aqui está a semelhança. Olha este íon de sódio, tá? Na. Sua carga é mais um. Se a sua carga é mais um, significa dizer que ele perdeu um elétron. Então, antes de perder esse um elétron, ele tinha 11 elétrons. Perdeu um elétron, ficou com carga mais um, ficou com 10 elétrons na eletrosfera. Olha esse íon de oxigênio, íon com carga menos 2, tá? Se esse átomo ficou com carga menos 2, significa dizer que ele ganhou 2 elétrons. Antes, ele era um átomo eletricamente neutro, tinha 8 elétrons na eletrosfera. Ganhou mais 2, ficou com quantos elétrons? 10 elétrons. E olha este átomo eletricamente neutro do neônio. Número atômico 10. Se é um átomo eletricamente neutro, mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Se tem 10 prótons no núcleo, vai ter 10 elétrons na eletrosfera. Então, estes dois íons, junto com este átomo aqui, os três possuem uma igualdade entre si, que é o mesmo número de elétrons, igual a 10. Sendo assim, já que esses átomos possuem o mesmo número de elétrons, são chamados de átomos isoeletrônicos. O que são átomos isoeletrônicos? São átomos e íons, tá? Você não vai encontrar um átomo isoeletrônico com outro átomo isoeletrônico, a não ser que eles sejam do mesmo elemento químico ou sejam isótopos, tá? Até porque todos os átomos isótopos também são considerados átomos isoeletrônicos. Mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. Mas nesse caso aqui, se você tiver íons e átomos comparados, e se você perceber que tanto esses íons quanto esses átomos possuem a mesma quantidade de elétrons, eu posso dizer que esse conjunto de íons e átomos são chamados de elementos isoeletrônicos. Tudo bem, pessoal? Agora, olha uma aplicação de uma questão dessa numa prova de vestibular, por exemplo. O elemento químico B possui 20 nêutrons. Esse elemento químico B é isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons. E esse mesmo elemento químico B é isóbaro do elemento químico C, que tem 16 nêutrons. Com base nessas informações, pode-se afirmar que os elementos A, B e C apresentam, respectivamente, números atômicos iguais a. A questão pede para você descobrir qual é o número atômico do átomo A, qual o número atômico do átomo B e qual o número atômico do átomo C. Mas como é que você descobre isso? Através das semelhanças eletrônicas que esses átomos possuem entre si, que foram dadas no início da questão. Então, bora por parte, tá bom? Ele começa com o elemento químico B. Ele diz que o elemento químico B tem 20 nêutrons.
né? Até aí tudo bem. Só que ele fala também que esse elemento químico B é isótopo do elemento químico A. Ou seja, o elemento químico B vai ter o mesmo número atômico e o mesmo número de prótons que o elemento químico A, tá bom? E ele fala que esse elemento químico A possui 18 prótons. Então, eu posso entender que, se o elemento químico A possui 18 prótons, o número atômico do elemento químico A é 18. E se A e B são isótopos, então o número atômico do elemento químico B também é 18, né? Bem, eu já sei a quantidade de nêutrons do elemento químico B. Eu já sei também qual é o número atômico do elemento químico B. Eu posso facilmente encontrar o número de massa do elemento químico B. Não posso? Como é que eu calculo o número de massa? Número de massa de um átomo é o seu número atômico mais o seu número de nêutrons. Número atômico de B é 18, que eu descobri com o elemento químico A porque são isótopos. E o número de nêutrons do elemento químico B é 20, que foi me dada na questão. 18 mais 20, 38. Então, eu sei que o número de massa do elemento químico B é 38. Perfeito. Já descobri os números atômicos de A e de B. Agora, falta descobrir o número atômico de C. Ele fala que o elemento químico B, em relação a C, é isóbaro. Ou seja, se B é isóbaro de C, significa dizer que ambos têm o quê? O mesmo número de massa. Então, o número de massa do elemento químico C também vai ser 38, tá? E ele fala também que o elemento químico C tem 16 nêutrons. Bem, se eu encontrei o número de massa do elemento químico C, porque esse C é isóbaro de B, e a questão me diz que o elemento químico C tem 16 nêutrons, eu consigo facilmente calcular o número atômico do elemento químico C. Como é? Para eu achar o número atômico do elemento químico C, basta eu pegar o número de massa do C e subtrair pelo seu número de nêutrons, né? Número de massa de C, 38. Número de nêutrons que o elemento químico C possui, 16. 38 menos 16, 22. Então, eu concluo que o elemento químico A tem número de massa igual a 18, o elemento químico B tem número de massa igual a 18 também, porque são isótopos, e o elemento químico C tem número atômico igual a 22. Alternativa E. Então, vocês perceberam como é a jogada aqui? Ele vai dizer que tipo de semelhanças atômicas um átomo possui com o outro e vai te dar a quantidade de partículas atômicas que cada átomo possui. Através da dedução, você vai descobrindo o número atômico e o número de massa de cada um desses átomos. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula, basicamente para nós revisarmos essas semelhanças atômicas. Semelhanças atômicas sempre caem em questões de vestibulares e concursos públicos, então é sempre bom estar atento, tá bom? Não é difícil, mas requer atenção. Grande abraço a todos e uma boa atividade avaliativa.